Uma outra coisa, Harry, disse o advogado, desconfortável em sua cadeira. O testamento do meu pai estava espalhado sobre a sua imensa mesa. Fui instruído a lhe entregar isso. O envelope que ele me entregou parecia surpreendentemente resistente. O que é isso? Perguntei sem pensar. O homem, elegantemente vestido, de cabelos brancos à minha frente, piscou como se eu o tivesse insultado. Fui instruído a lhe entregar, Harry, não a olhar o que tem dentro. Esperei até estar no escritório do meu pai para abrir. O escritório era seu santuário e as paredes cheias de prêmios e certificados contavam a sua história. Músico, corretor de valores, autor, marinheiro, inventor, artista, um daqueles sortudos que pareciam ter talento para tudo que tentava. Eu me esforçava para me convencer de que ele havia levado uma vida rica e diversificada, que a morte era algo natural que acontecia com todos, mas eu não conseguia acreditar completamente. Sempre que olhava para uma foto daquele rosto bronzeado, com a barba por fazer salpicada de fios grisalhos e o sorriso enigmático, eu só queria sentir ele encostando no meu pescoço em um daqueles abraços apertados e afetuosos que ele sempre dava quando eu visitava. Era como se um véu tivesse caído entre nós, e a única coisa que ainda nos conectava era o envelope. Abri-o, rasgando, e despejei o conteúdo na minha mão. Um bilhete e uma pequena chave prateada. Simone de Beauvoir, 5ª prateleira, 3ª da esquerda. Seu legado. Meus olhos saltaram para a estante de livros. Passei o dedo ao longo dos volumes encadernados em couro até parar em Todos os Homens São Mortais. Retirei-o, folhei, nada. Nenhum documento escondido nas capas ou entre as páginas. Nada. Então, vi uma fechadura na parede através do espaço deixado pelo livro. Encaixei a chave prateada e, com um clique, a estante de livros se abriu. Uma porta secreta. Meu pai sempre teve um lado excêntrico. Mas não era apenas uma porta secreta. Era um enorme cofre. Percebi-o atravessar vários metros de metal espesso. Olhei por cima do ombro, com medo de que a estante de livros pudesse se fechar, me prendendo ali. Tentei sentir a parede até que os meus dedos encontraram o interruptor de luz. Rostos pálidos, com olhos negros, me encaravam de todos os ângulos. Eram máscaras. Curioso, estendi a mão para tocar uma delas. Uma meia máscara com um nariz curvo e sobrancelhas grossas, que por algum motivo me fazia lembrar de um professor idoso de matemática. Sua superfície era fria, lisa e dura como mármore, mas tão fina quanto papel. As máscaras não eram feitas de nenhum material que eu reconhecesse, e não parecia haver nenhuma maneira de prendê-las na parede. Pareciam até que estavam flutuando. Mesmo assim, coloquei a máscara do professor no rosto. A máscara se encaixava perfeitamente. Fui em direção ao espelho e, no começo, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Nenhuma máscara aparecia no meu rosto. Tirei a máscara e a máscara apareceu na minha mão. Coloquei no rosto e ela desapareceu. Repeti isso várias vezes, sempre com o mesmo resultado. Era como se ela se fundisse ao meu rosto. Me arrepiei. Então percebi que o espelho estava pendurado em um ângulo de 88 graus. Eu o empurrei de volta para o lugar e vaguei pelos silenciosos corredores da casa do meu pai, pensando. As ações do petróleo historicamente apresentavam um crescimento de 12% no final do trimestre. Deveria investir?
Eu poderia usar o dinheiro que ganhasse para comprar uma nova corrente de sincronização para o meu carro, já que o modelo que eu tinha uma tendência estatística a falhar na sincronização por volta dessa quilometragem. Percebi que algo estranho estava acontecendo e decidi fazer um teste. Peguei um livro de estatística na estante do escritório do meu pai e me surpreendi que conseguia entender todas aquelas equações e fórmulas facilmente. Então eu tirei a máscara. Imediatamente aquilo tudo pareceu grego para mim. A máscara havia me dado habilidades de um professor de matemática. Como posso explicar as próximas semanas? Não apenas encontrei as chaves para o sucesso do meu pai, mas eu mesmo pude usá-las. Questionar o que eram as máscaras ou de onde vieram dificilmente passava pela minha mente. Poderia descobrir depois. Depois de seduzir uma bela moça em um baile, usando a máscara de um campeão de dança galanteador, as palavras que sempre tive dificuldade para dizer fluíam confiantemente pelos lábios frios do dançarino. Meus pés deslizavam sem esforço pelo chão polido, e pela primeira vez eu entendia o porquê as pessoas descrevem as máscaras de forma enigmática. Havia algo que me permitia transcender a minha própria identidade e me tornar outra pessoa, pelo menos por um momento. No entanto, à medida que o tempo passava, eu comecei a sentir uma estranha sensação de desconexão. Embora as máscaras me proporcionassem habilidades e conhecimentos que eu nunca tive antes, eu estava perdendo a minha própria essência no processo. Cada vez que usava uma máscara, me sentia mais distante de quem eu realmente era. Percebi que não era saudável depender das máscaras para me sentir realizado. Eu não queria viver a vida de outra pessoa, por mais atraente que parecesse. Eu precisava encontrar o meu próprio caminho, descobrir as minhas próprias paixões e habilidades. Decidi devolver as máscaras ao seu lugar na parede secreta. Aquela porta oculta e o tesouro de máscaras misteriosas seriam um segredo guardado entre mim e o meu pai. Eu seria o guardião delas e não as deixaria cair em mãos erradas. Nem imagino o que mãos erradas poderiam fazer com ela. Eu preferia enfrentar o mundo com a minha verdadeira identidade, com todas as suas imperfeições e desafios. No entanto, ao me despedir daquele pequeno santuário, prometi a mim mesmo que honraria o legado do meu pai. Seguiria seus passos como músico, escritor e artista, explorando a minha própria criatividade e buscando a minha própria realização. E assim, deixei para trás as máscaras e me abri para o desconhecido, sabendo que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada quando vivemos autenticamente, sem nos escondermos por trás de máscaras ilusórias.